A Tesla acabou de revelar uma tecnologia de bateria que pode mudar tudo o que sabemos sobre carros elétricos. Enquanto muitas empresas ainda lutam para reduzir custos e aumentar a autonomia, a Tesla parece ter encontrado uma forma de fazer os dois ao mesmo tempo. E o mais surpreendente? Essa novidade pode colocar uma enorme pressão sobre a BYD, a empresa que vinha desafiando o domínio da Tesla em vários mercados ao redor do mundo. A pergunta agora é simples: estamos testemunhando o início de uma nova guerra tecnológica que pode mudar a indústria automotiva para sempre? Durante anos, Tesla e BYD travaram uma disputa silenciosa pelo controle do mercado global de veículos elétricos. De um lado estava a Tesla, conhecida por sua inovação, tecnologia avançada e pela visão ambiciosa de Elon Musk. Do outro lado estava a BYD, uma empresa chinesa que cresceu em velocidade impressionante e começou a conquistar mercados em todos os continentes. Enquanto muitos consumidores ainda associavam carros elétricos à Tesla, a BYD estava trabalhando nos bastidores para se tornar uma força impossível de ignorar. Nos últimos anos, a competição ficou ainda mais intensa. A BYD passou a vender milhões de veículos e expandiu sua presença internacional de forma agressiva. Muitos especialistas começaram a sugerir que a empresa chinesa poderia eventualmente superar a Tesla em algumas áreas importantes. A narrativa estava mudando. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que a Tesla não era mais a única referência quando o assunto era inovação elétrica. Mas então aconteceu algo que pegou analistas, investidores e fabricantes rivais completamente de surpresa. Informações começaram a surgir sobre uma nova geração de baterias que a Tesla vinha desenvolvendo. Não era apenas mais uma atualização comum ou uma melhoria pequena. O que estava sendo discutido tinha potencial para alterar a economia inteira dos veículos elétricos. Em uma indústria onde a bateria representa uma das partes mais caras e importantes de um carro, qualquer avanço significativo pode gerar consequências enormes. O mais interessante é que essa nova tecnologia não promete apenas melhorar a autonomia dos veículos. Ela também busca reduzir os custos de fabricação, aumentar a eficiência da produção e tornar os carros elétricos mais acessíveis para milhões de consumidores. Se essas promessas forem cumpridas, a Tesla poderá fortalecer sua posição de liderança justamente no momento em que a concorrência estava ficando mais forte. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Tesla continuará liderando o mercado de carros elétricos pelos próximos anos ou acha que a BYD tem o que é preciso para assumir o primeiro lugar? Escreva sua resposta nos comentários porque essa disputa está apenas começando. E o que vem a seguir torna essa história ainda mais surpreendente. Tudo no mundo dos carros elétricos gira em torno de uma única peça, a bateria. Ela determina quanto tempo o veículo pode rodar, quanto custa para produzir o carro, quanto tempo leva para recarregar e até mesmo quanto lucro a fabricante consegue obter. É por isso que qualquer avanço nessa área desperta imediatamente a atenção de toda a indústria. Quando começaram a surgir detalhes sobre a nova tecnologia de bateria da Tesla, o mercado reagiu rapidamente. Investidores passaram a analisar cada informação disponível. Fabricantes concorrentes começaram a observar os movimentos da empresa com ainda mais atenção. E analistas do setor tentavam entender se aquilo era apenas mais uma promessa ou se realmente representava uma mudança importante para o futuro dos veículos elétricos. O que chamou a atenção foi o foco da Tesla em resolver vários problemas ao mesmo tempo. Normalmente, quando uma empresa tenta aumentar a autonomia de uma bateria, os custos tendem a subir. Quando tenta reduzir custos, muitas vezes precisa abrir mão de desempenho. A Tesla parece estar tentando quebrar essa lógica. O objetivo é criar baterias mais eficientes, mais baratas e mais fáceis de fabricar em larga escala. Para entender a importância disso, imagine um smartphone que custa menos, dura mais tempo sem precisar ser carregado e ainda oferece melhor desempenho. Parece uma combinação difícil de alcançar. Agora imagine aplicar esse mesmo conceito a um veículo inteiro que pesa milhares de quilos e precisa percorrer centenas de quilômetros diariamente. É exatamente esse tipo de desafio que a Tesla está tentando superar. Alguns relatórios da indústria sugerem que a empresa continua avançando em tecnologias capazes de reduzir significativamente o custo por quilowatt-hora, uma das métricas mais importantes do setor.
Mesmo pequenas reduções nesse número podem gerar bilhões de dólares em economia quando aplicadas à produção de milhões de veículos. Isso significa que uma melhoria aparentemente simples pode ter um impacto gigantesco nos preços finais para os consumidores. Outro fator importante é a escala de produção. A Tesla investiu bilhões de dólares em fábricas gigantescas dedicadas à produção de baterias. Quanto maior a capacidade de produção, menores tendem a ser os custos por unidade. É semelhante ao que acontece em uma grande padaria. Produzir 10 pães custa mais por unidade do que produzir 10.000 pães. O mesmo princípio se aplica às baterias. Mas aqui está o detalhe que está deixando muitos concorrentes preocupados. Se a Tesla conseguir combinar produção em massa com uma tecnologia mais eficiente, ela poderá oferecer veículos mais competitivos sem sacrificar margens de lucro. Isso criaria uma vantagem extremamente difícil de alcançar para empresas que ainda estão tentando expandir suas operações. A BYD certamente entende esse desafio. Afinal, boa parte de seu sucesso recente veio justamente da capacidade de produzir baterias e veículos de forma eficiente. A empresa chinesa construiu sua reputação oferecendo preços competitivos e tecnologia confiável. Porém, se a Tesla estiver realmente prestes a dar um salto significativo na tecnologia de baterias, a pressão sobre toda a indústria poderá aumentar rapidamente. O mais impressionante é que muitos especialistas acreditam que ainda não vimos a parte mais importante dessa história. Porque reduzir custos é apenas uma parte da equação. O verdadeiro segredo pode estar na forma como essas baterias estão sendo projetadas e fabricadas. E quando entendermos o que está acontecendo nos bastidores, ficará claro por que tantas pessoas acreditam que a indústria automotiva está entrando em uma nova era. O que torna essa história realmente fascinante não é apenas a ideia de criar uma bateria melhor. O que está chamando a atenção de especialistas em todo o mundo é a possibilidade de que a Tesla esteja mudando completamente a forma como as baterias são construídas. E se isso for verdade, o impacto pode ser muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Durante décadas, a fabricação de baterias seguiu processos complexos, com inúmeras etapas de montagem, materiais diferentes e custos elevados. Cada pequena peça adiciona tempo, dinheiro e dificuldade à produção. Para muitas empresas, esse sempre foi um dos maiores obstáculos para tornar os carros elétricos mais acessíveis ao público. A Tesla parece ter uma visão diferente. Em vez de apenas melhorar componentes individuais, a empresa está tentando simplificar todo o sistema. Imagine construir uma casa usando metade das peças normalmente necessárias. A construção seria mais rápida, mais barata e provavelmente mais eficiente. É exatamente esse tipo de lógica que a Tesla está aplicando ao desenvolvimento de suas baterias. Ao eliminar processos desnecessários e simplificar etapas de fabricação, a empresa pode produzir mais unidades em menos tempo. Isso reduz desperdícios, aumenta a velocidade de produção e ajuda a diminuir os custos. Para os consumidores, isso pode significar veículos mais acessíveis. Para os investidores, pode representar lucros maiores. E para os concorrentes, pode significar um problema enorme. Mas existe algo ainda mais importante. As melhorias não estão focadas apenas nos custos. A Tesla também busca aumentar a densidade energética das baterias. Em termos simples, isso significa armazenar mais energia sem precisar aumentar significativamente o tamanho ou o peso do conjunto. Pense em uma mochila que consegue carregar o dobro de objetos sem ficar maior. É uma comparação simples, mas ajuda a entender o conceito. Se essa tecnologia atingir os resultados esperados, os veículos poderão percorrer distâncias maiores com uma única carga. Isso resolve uma das maiores preocupações de muitos consumidores, o medo de ficar sem bateria durante uma viagem longa. Além disso, baterias mais eficientes podem ajudar a reduzir a necessidade de carregamentos frequentes. Para quem utiliza o carro diariamente, isso representa mais praticidade e menos preocupações. E é exatamente aqui que a situação começa a ficar ainda mais interessante. Muitas empresas tradicionais ainda dependem de tecnologias que evoluem de forma gradual. A Tesla, por outro lado, tenta avançar em grandes saltos. Nem sempre esses projetos funcionam exatamente como planejado, mas quando funcionam, costumam gerar impactos significativos no mercado.
É por isso que tantos analistas estão acompanhando cada novidade relacionada a essa tecnologia. Eles sabem que uma mudança bem-sucedida na produção de baterias pode alterar completamente o equilíbrio competitivo da indústria. Antes de revelar por que algumas das maiores montadoras do mundo estão observando a Tesla com extrema atenção, inscreva-se no canal agora mesmo. Porque a próxima parte desta história mostra como uma única inovação pode colocar pressão sobre empresas que gastaram bilhões tentando alcançar a liderança do mercado. O que você vai descobrir a seguir é algo que poucos consumidores percebem quando olham para um carro elétrico. E quando a reação da indústria começou a aparecer, ficou claro que a Tesla pode ter mexido em algo muito maior do que apenas uma bateria. Quando uma empresa encontra uma forma de produzir algo melhor, mais rápido e mais barato, os concorrentes precisam tomar uma decisão difícil. Eles podem tentar acompanhar a inovação ou correr o risco de ficar para trás. E é exatamente essa situação que muitos especialistas acreditam que está se formando agora no mercado global de veículos elétricos. Assim que surgiram os primeiros sinais sobre os avanços da Tesla, analistas começaram a discutir quais seriam as consequências para o restante da indústria. Afinal, a competição entre fabricantes de carros elétricos nunca foi tão intensa. Novas empresas surgem todos os anos, enquanto montadoras tradicionais investem bilhões de dólares para não perder espaço em um mercado que cresce rapidamente. Mas existe uma realidade simples que todo executivo do setor conhece: quem controlar a tecnologia de baterias terá uma enorme vantagem nos próximos anos. Um analista da indústria resumiu a situação de forma bastante direta ao afirmar: a próxima grande batalha do setor automotivo não será sobre design ou velocidade. Será sobre quem consegue fabricar baterias melhores pelo menor custo possível. Essa declaração explica por que tantas empresas estão observando cada movimento da Tesla. A verdade é que as baterias representam uma parte significativa do custo total de um veículo elétrico. Se uma fabricante conseguir reduzir esse custo de maneira importante, ela pode oferecer carros mais baratos ao consumidor ou aumentar suas margens de lucro. Em muitos casos, pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso cria uma enorme pressão sobre os concorrentes. A BYD talvez seja a empresa que mais entende esse desafio. A fabricante chinesa construiu boa parte de seu sucesso justamente graças ao domínio da tecnologia de baterias. Sua capacidade de produzir em grande escala ajudou a transformar a empresa em uma das maiores forças do mercado global. Por isso, quando a Tesla apresenta sinais de um possível avanço tecnológico, a BYD não é a única observando. Fabricantes como a Volkswagen, a Ford Motor Company, a General Motors e diversas outras empresas também acompanham a situação com atenção. O motivo é simples. Se a Tesla conseguir reduzir drasticamente os custos de produção enquanto melhora o desempenho de seus veículos, toda a dinâmica do mercado poderá mudar. Imagine uma corrida em que todos os competidores estão avançando na mesma velocidade. De repente, um deles encontra uma maneira de correr 2 vezes mais rápido. Os outros corredores não têm escolha. Eles precisam acelerar imediatamente ou aceitar que ficarão para trás. É exatamente assim que funciona a indústria automotiva. Cada avanço importante gera uma reação em cadeia. Empresas aumentam investimentos em pesquisa. Novos projetos recebem prioridade. Equipes inteiras são reorganizadas para responder à nova ameaça competitiva. Mas o impacto não termina dentro das fábricas. Pense na sua própria vida por um instante. Quanto dinheiro você gastou com combustível, manutenção e reparos automotivos nos últimos anos? Se carros elétricos mais baratos e eficientes chegarem ao mercado, você consideraria fazer essa mudança? Escreva sua resposta nos comentários porque essa transformação pode afetar milhões de pessoas muito antes do que imaginamos. E enquanto a indústria tenta acompanhar esse ritmo acelerado de inovação, a pergunta mais importante continua sem resposta: o que acontecerá se a Tesla realmente entregar tudo o que promete? Porque o futuro que pode surgir dessa tecnologia é ainda mais impressionante do que muitos especialistas prevêem. A grande pergunta agora é simples: o que acontece se a Tesla realmente conseguir transformar essa tecnologia em uma realidade comercial? Porque uma coisa é apresentar uma ideia promissora. Outra completamente diferente é colocá-la nas ruas em milhões de veículos ao redor do mundo.
E é exatamente esse próximo passo que está deixando investidores, fabricantes e consumidores tão atentos. Se a Tesla atingir os objetivos que vêm sendo discutidos, os efeitos poderão ser sentidos muito além das concessionárias. O primeiro impacto provavelmente aparecerá nos preços. Durante anos, um dos maiores obstáculos para a adoção em massa dos carros elétricos foi o custo inicial. Muitas pessoas gostavam da ideia de dirigir um veículo elétrico, mas acabavam escolhendo modelos tradicionais por serem mais acessíveis. Agora imagine um cenário em que os custos das baterias diminuem significativamente. Isso poderia permitir que carros elétricos fossem vendidos por preços cada vez mais próximos dos veículos movidos a gasolina. Para milhões de consumidores, essa seria a mudança que estavam esperando. Mas o preço é apenas uma parte da história. A autonomia continua sendo uma preocupação importante para muitos motoristas. Embora os carros elétricos modernos já tenham evoluído bastante, algumas pessoas ainda têm receio de enfrentar viagens longas ou regiões com poucas estações de carregamento. Se as novas baterias da Tesla conseguirem armazenar mais energia e oferecer maior alcance, esse medo poderá começar a desaparecer. E quando o medo desaparece, a adoção acelera. É exatamente isso que muitos especialistas acreditam que pode acontecer nos próximos anos. Mais consumidores comprando veículos elétricos significa mais investimentos em infraestrutura, mais estações de carregamento e mais concorrência entre fabricantes. Esse ciclo cria um ambiente onde a inovação acontece cada vez mais rápido. Outro fator importante é o impacto global. Países em diferentes partes do mundo estão criando metas para reduzir emissões e incentivar tecnologias mais limpas. Se baterias mais eficientes e acessíveis se tornarem realidade, governos poderão acelerar ainda mais seus programas de eletrificação. Isso significa que a mudança não afetaria apenas alguns mercados específicos. Ela poderia se espalhar por praticamente toda a indústria automotiva mundial. E enquanto tudo isso acontece, as empresas concorrentes não ficarão paradas. A BYD continuará investindo em novas tecnologias. Fabricantes tradicionais continuarão desenvolvendo suas próprias soluções. Novas startups também entrarão na corrida buscando uma oportunidade de conquistar espaço em um mercado gigantesco. Mas aqui está o que torna esse momento tão interessante. Você está acompanhando essa transformação enquanto ela acontece. Muitas das maiores mudanças tecnológicas da história só foram compreendidas totalmente anos depois. Hoje, porém, podemos observar cada avanço em tempo real, podemos ver empresas disputando liderança, investidores apostando bilhões e engenheiros tentando resolver problemas que pareciam impossíveis apenas alguns anos atrás. E se a Tesla realmente estiver no caminho certo, os próximos anos poderão marcar um dos períodos mais importantes da história do setor automotivo. Não apenas para a empresa, não apenas para a BYD, mas para todos nós que utilizamos carros no dia a dia. Porque a verdadeira batalha não é apenas sobre quem vende mais veículos. É sobre quem vai definir o futuro da mobilidade para a próxima geração. A verdade é que a batalha entre Tesla e BYD está longe de terminar. O que começou como uma disputa por participação de mercado agora está se transformando em uma corrida tecnológica que pode definir o futuro de toda a indústria automotiva. E se as informações sobre a nova geração de baterias da Tesla se confirmarem, estaremos olhando para muito mais do que uma simples atualização de produto. Poderemos estar testemunhando uma mudança capaz de alterar a forma como os carros são fabricados, vendidos e utilizados em todo o mundo. Durante anos, muitos especialistas acreditavam que os carros elétricos precisariam de décadas para se tornarem a escolha principal da maioria dos consumidores. Mas a velocidade da inovação está surpreendendo até mesmo os analistas mais otimistas. A cada ano, as baterias ficam melhores, os custos diminuem e a infraestrutura cresce. E agora, com a Tesla buscando um novo salto tecnológico, a competição está entrando em um nível completamente diferente. Ao mesmo tempo, a BYD continua demonstrando que não pretende abrir mão de sua posição. A empresa já provou que consegue crescer rapidamente, competir em escala global e desafiar até mesmo as marcas mais estabelecidas do setor. Isso significa que os próximos anos poderão trazer uma disputa ainda mais intensa, beneficiando principalmente os consumidores. No final das contas,
Quem vencer essa corrida poderá influenciar o futuro do transporte para bilhões de pessoas. E é exatamente isso que torna esta história tão fascinante. Não estamos apenas falando sobre carros. Estamos falando sobre tecnologia, economia, energia e sobre como as pessoas irão se deslocar nas próximas décadas. Mas aqui está algo que quase ninguém está comentando ainda. Enquanto toda a atenção está voltada para a Tesla e a BYD, outra empresa pode estar desenvolvendo uma tecnologia capaz de tornar as baterias atuais obsoletas. Alguns especialistas acreditam que essa inovação pode reduzir drasticamente o tempo de carregamento e mudar novamente as regras do jogo. E quando revelarmos os detalhes dessa história no próximo vídeo, você vai entender por que ela pode ser ainda mais impactante do que tudo o que falamos hoje. Então não perca! Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe seu comentário. Seu apoio ajuda o canal a continuar trazendo as maiores histórias do mundo da tecnologia automotiva. Obrigado por assistir até o final. Cuide-se, tenha um ótimo dia e nos vemos no próximo vídeo. Automóvel Alta Tensão.